Saúdo os irmãos e as irmãs com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Felizes com o Senhor? Ele é maravilhoso. Gostaria de convidá-los a abrir as nossas Bíblias em Lucas 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 35. Que o Senhor possa falar com as nossas vidas nesta manhã, continuar a falar, né? Que Ele já tem falado de maneira maravilhosa no nosso primeiro culto do ano de 2023. Lucas 14, do 25 ao 35, diz assim: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém. Graças a Deus. Mas a pergunta que não quer calar no nosso primeiro culto é: quem está sentindo falta do sol aí? Sol faz falta, não faz? O sol que ilumina as nossas vidas faz falta. Mas também, outra pergunta que não quer calar, assim como a Marta, né? Quem são os irmãos e as irmãs que já estabeleceram seus planos, seus objetivos e suas metas para 2023? Muitas pessoas gostam de fazer isso. Algumas até escrevem, né? Numeram, fazem uma lista de coisas que acham importantes para o ano. Mas outras pessoas, assim como eu, pensam, refletem, né, sobre novidades, sobre mudanças que são necessárias para que o ano seja novo. O fato é que todas nós, ansiamos por viver coisas novas quando um novo ano se inicia. Mas lá ainda em 2023, no final do ano, 22, perdão, no final do ano, já terminou, como mal começou, já terminou. Nos últimos dias do ano passado, o Gu e o Brian foram numa atividade da escola. E de lá eles trouxeram para casa sementinhas de girassol plantadas numa garrafa PET cortada ao meio, né? E eu fiquei ali vendo como elas se desenvolveram muito rápido. Enquanto tinha sol, elas cresceram de uma maneira muito rápida, aquelas sementes. E isso me fez pensar em algo que nós, que somos cristãos, nós que somos cristãs, devemos estabelecer como meta, como objetivo para as nossas vidas. Para viver novidade de vida em 2023, nós precisamos olhar para a luz do mundo. Pois, como nós louvamos hoje aqui de manhã, a luz do mundo veio ao mundo. E para que ele veio? Para que todos nós pudéssemos ver quem ele é.
para que todos nós pudéssemos ver a Ele. Já repararam? A Lê preparou um aqui para nós, com todo carinho. Como é lindo um girassol? Eu fui pesquisar um pouco sobre essa planta. Ela é heliotrópica. O que é essa palavra? Ele tem a capacidade de girar o seu caule, posicionando a flor em direção à luz do sol, durante a sua fase de amadurecimento. O nome científico dessa planta significa flor do sol. Ela pode chegar até 3 metros de altura, é grande. Resiste a climas secos, temperaturas altas e baixas, e o incrível, tudo nessa planta é utilizado. Das sementes é produzido um óleo comestível de excelente qualidade. A fibra do caule dele é usado para fabricar papel. O plantio do girassol renova os nutrientes do solo. Suas flores atraem as abelhas, garantindo a produção do mel. As cores dele simbolizam alegria, vitalidade e entusiasmo. E para quem planejou emagrecer em 2023, vai uma dica. Comer as sementes do girassol ajuda na perda de peso. Também ajuda no controle dos níveis de glicose no sangue. Então, é indicada para quem é diabético, né, Tennyson? O óleo extraído da semente é rico em ômega 3, em ômega 6, em ômega 9 e vitamina E. E a gente compra um monte de vitamina na farmácia. Presente em muitos poemas e em muitas canções, é uma planta apaixonante, sobretudo pela sua beleza e pela sua capacidade de acompanhar a luz do sol. Pesquisadores da Universidade de Davis, lá na Califórnia, Estados Unidos, descobriram recentemente que o que faz a planta acompanhar a posição do sol, de leste para oeste, é um relógio biológico interno que a planta tem. Esse relógio tem duração de 24 horas. Então, o girassol começa o dia virado para onde o sol nasce, no leste, e conforme as horas passam, ele o acompanha até o oeste. E durante a noite, ele gira novamente para o leste, para novamente começar o ciclo de acompanhar a luz do sol. O nosso pastor já nos disse em vários momentos, e eu creio assim, creio que muitos irmãos também, assim como existe no girassol um relógio biológico interno que o faz acompanhar a luz do sol, existe dentro de cada um de nós, de cada ser humano, uma centelha viva que anseia pelo divino. Existe em nós uma necessidade de buscar pela luz, e não é qualquer luz, é a luz do mundo. Existe dentro de nós o desejo de conhecer e adorar o nosso Criador. Existe dentro de nós um espaço que só a presença dele nos pode preencher. O ser humano insiste em negar isso, tentando viver, né, Marta? Tentando viver sua própria vida por sua conta e risco. E o resultado não é bom. É o que está acontecendo no mundo à nossa volta. Desequilíbrio, destruição, desigualdade, doenças e morte. O nosso ecossistema, por exemplo, ano passado foram mais de 10 mil quilômetros quadrados desmatados na Amazônia. Isso desequilibra completamente o clima. Enquanto aqui chove muito, lá no norte também está chovendo muito, lá no sul seca e um sol de 40 graus. Quando algumas poucas pessoas têm muito, a grande maioria tem nada. O ano passado nós vivemos a triste realidade. 33 milhões de brasileiros com fome. E vimos o Brasil voltar para o mapa da pobreza. A vida passou a ser tratada como qualquer coisa, como nada. Se você discorda de mim, não faz o que eu quero, não vai viver. Eu pego a minha arma e resolvo. Como assim?
tem algo muito errado acontecendo à nossa volta. Mas começou um novo ano. É tempo de viver coisas novas. É tempo de seguir aquele que é a luz do mundo. E ele vem, ele sempre vem. No contexto do texto que lemos, a luz do mundo, Senhor Jesus Cristo, estava ali, na sua caminhada. E próximo a Jerusalém, ele ensinava nas sinagogas. Ele curava os enfermos. E fazia muitas vezes isso aos sábados, né? O que contrariava muitos religiosos. Através das parábolas, o Senhor Jesus ensinava sobre o reino de Deus, aquele que precisa ser implantado aqui na terra. Um pouco antes do trecho que nós lemos, fariseus se sentiram desafiados, ameaçados pelos ensinamentos de Jesus, então eles pedem para que Jesus saísse dali porque Herodes queria mandar matá-lo. Mas não era chegada a hora ainda. Jesus, então, olha para Jerusalém e lamenta. Eles rejeitaram aquele que é a luz do mundo. Aquele que estava ali para cuidar e proteger a todos, assim como a galinha faz com seus pintinhos. Novamente, em um sábado, Jesus foi comer na casa de um fariseu importante. E esse fariseu observava o Senhor atentamente. E o Senhor é maravilhoso, ele não desiste. Ele deu àquele fariseu a oportunidade de ver a luz do mundo e de seguir. Mas as convicções religiosas dele não permitiram. Tinha ali um homem, naquele jantar, um homem com o corpo inchado. Jesus fez o que a luz faz. Ele curou aquele homem, contrariando a muitos. E ali continuou a ensinar. Falou sobre a humildade, falou sobre a parábola do grande banquete, dizendo: venham, já está tudo pronto. Jesus estava fazendo o que ninguém tinha realizado. E diante de tantas novidades, a multidão acompanhava Jesus. Mas qual era a intenção dessas pessoas? Curiosidade? Estranheza? Afinal, ninguém tinha feito aquilo. Interesse, ou porque eles reconheceram que ali estava a luz do mundo. O Senhor sabe de todas as coisas, e ao ver aquela multidão que o acompanhava, deixa claro que acompanhar Ele, seguir Ele de verdade, não é só clicar no botãozinho, como a gente faz lá nas nossas redes sociais, e pronto, estou seguindo. Para ser um discípulo, uma discípula do Senhor, discípula e discípula daquele que é a luz do mundo, requer decisões, requer escolhas, como já foi dito aqui nessa manhã, requer compromisso. Então ele diz que se alguém vai até ele, o conhece, o acompanha, mas ama mais um familiar, um parente, um pai, a mãe, o irmão, a irmã, o filho ou a filha, ou até a sua própria vida, ama mais do que ama ele, não vai conseguir segui-lo de verdade. Não pode ser seu discípulo ou sua discípula. E quem não toma, quem não carrega a sua cruz, e como já foi dito hoje aqui, cruz é a renúncia. Quem não renuncia a si mesmo, também não pode ser o seu discípulo. Mais cedo ou mais tarde, vai olhar para a esquerda, vai olhar para a direita e não vai conseguir seguir a luz do mundo. O Senhor então fala que segui-lo é uma decisão que passa por processos, não é de uma hora para outra, não é empolgação ou emoção. É necessário responsabilidade e compromisso. E aí ele usa uma parábola, duas parábolas. Uma sobre a construção de uma torre. Se um homem vai construir uma torre, ele vai calcular, ele vai ver quanto vai custar, ele vai planejar. Se ele não fizer isso, pode ser que ele não consiga concluir a construção, e aí vai ser alvo de chacota. E Jesus diz mais: se um rei pretende ir para a guerra contra outro rei, antes de tudo, ele deve parar, pensar, se é capaz de enfrentar e vencer. Se não for,
certamente ele vai pedir um acordo de paz. Se não renunciar seus bens ou posses, também não pode ser o discípulo do Senhor. Ser um discípulo, uma discípula do Senhor, requer desapego das coisas materiais. Pois escravos, presos ao que temos, não vamos conseguir segui-lo verdadeiramente. E então ele finaliza dizendo: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada. Não serve para o solo e nem para o adubo, é jogado fora. Então aquele e aquela que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Palavra que lemos, palavra de Deus, palavra do nosso primeiro culto, para nossa edificação, para nos direcionar. Independente dos planos e metas para 2023, saibamos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, se nós quisermos seguir Jesus, se nós quisermos seguir a luz do mundo, como girassóis, que são tão lindos e acompanham a luz solar de leste a oeste, 24 horas por dia, sem perder a direção, a luz chamada Jesus vem clarear e vem nos ensinar que novas atitudes são necessárias. O mundo carece da luz do mundo, resplandecendo através das nossas vidas. E aí eu lembrei de um poema que o nosso querido pastor trouxe para nós no ano passado, onde o poema compara a igreja do Senhor a um jardim. Um jardim que é cheio de flores, flores diferentes, flores essas com diferentes dons, diferentes habilidades, diferentes serviços e necessidades, mas que juntas embelezam o mundo. Nós, a igreja do Senhor, somos esse jardim lindo. Que privilégio! Cheios nessa manhã de diferentes girassóis. Girassóis que existem para embelezar o mundo. E diante dessa palavra, nós nos perguntamos: Senhor, quais são as novas atitudes que aqueles que escolhem ser seus discípulos, suas discípulas, nós, a tua igreja, precisamos tomar para te seguir de verdade e embelezar ainda mais o teu jardim em 2023? Quais são as novas atitudes? A primeira é amá-lo de maneira livre, total e gratuita. Amá-lo de maneira livre, total e gratuita. O Senhor fazia ali o que nunca tinha sido feito antes. Ele atraiu muitas pessoas, por muitos motivos. Mas quando o Senhor Jesus viu aquela multidão acompanhando ele, ele disse, versículo 26, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Para ser discípulo ou discípula do Senhor e segui-lo verdadeiramente, é preciso amá-lo de maneira livre, total e gratuita. Essa decisão nos possibilita colocá-lo como prioridade nas nossas vidas. Já foi dito aqui nessa manhã. O Senhor é maravilhoso, nada se compara a Ele, como foi louvado. E quando nós colocamos Ele como prioridade, como a coisa mais importante das nossas vidas, nada vai nos impedir de viver a vontade dEle. Nada vai nos impedir de fazer parte do projeto que Ele tem nos chamado para viver nesse tempo. Amar de forma livre significa que não estamos presos a nada. Nada e ninguém nos escraviza ou manda nas nossas decisões. Não amamos por obrigação, porque alguém quer que eu ame, mas escolhemos livremente corresponder ao amor daquele que nos amou primeiro. Amá-lo de maneira total, é com entrega total, é sem reservas, é totalmente dependente dele. Quem somos nós sem a luz do mundo? Não somos nada. O Senhor é o principal, Ele é o centro. Nada se compara ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amá-lo de maneira gratuita
é amá-lo mais que a nós mesmos, mais que os nossos interesses, sem esperar recompensa, sem barganha, sem nada em troca. É amar o Senhor simplesmente pelo que Ele é. Tudo. A luz que ilumina as nossas vidas. É possível que, como aquela multidão, nós tenhamos o privilégio, que não merecemos, de conhecer o Senhor, de ir até Ele, de acompanhar Ele, ser agraciado pelo amor dEle. E ainda assim, resistirmos. Escolher amar mais a nós mesmos ou aos nossos familiares, dando prioridade ao que mais amamos. E aqui eu gostaria de acrescentar algo que eu aprendi. A duras penas, eu achava que eu amava o meu irmão, eu achava que eu amava o meu pai, eu achava que eu amava a minha família. Mas a verdade é que para amá-los verdadeiramente, sobretudo com um amor que respeita, eu precisei primeiro amar o Senhor Jesus. Não conseguimos amar se não amarmos o Senhor primeiro. Por quê? Porque Ele é o amor. Dependemos dEle para isso. E é libertador amar a família, amar a si mesmo, não com o nosso amor, mas com o amor que vem dEle. Com a medida que Ele dá, mas com o amor do Senhor, sempre. E para isso precisamos amá-lo, acima de tudo e acima de todos. Amém? Aleluia. Uma das minhas metas é bem parecida com a da Marta. É não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas é seguir na direção que a palavra do Senhor orientar. E essa palavra nos ensina que para que essa meta seja cumprida, não pode ter ninguém que nós amemos mais. Não pode ter ninguém que nós queiramos mais do que o Senhor. Amar o Senhor mais que tudo, sem que nada nos impeça, sem nenhum interesse. Amém? Igreja do Senhor, aqueles e aquelas que decidem olhar e seguir o Senhor verdadeiramente, sem se desviar. Discípulos de Cristo, de nós, algumas atitudes são esperadas. E a primeira delas, nesse primeiro culto do ano, é: ame ao Senhor. Ame ao Senhor de maneira total, de maneira livre e de maneira gratuita. E é uma atitude, como nós já aprendemos aqui, pois amar não se resume a um sentimento. Amar não é algo que eu sinto simplesmente. Amar é muito mais que isso. Graças a Deus. Amar é ação. Possamos todos e todas amá-lo verdadeiramente, devidamente, ao ponto de que nada e nem ninguém vai nos impedir de buscar a presença dEle, de adorá-lo, de exaltá-lo e dar a Ele toda a honra e toda a glória. Que ninguém impeça, que ninguém nos impeça de fazer a vontade dEle, porque Ele é a luz das nossas vidas. E nós olhamos para onde? Nós olhamos na direção da luz. Ele é o centro de tudo que há. Amém? Mas, Senhor, quais são as atitudes que nós, os seus discípulos, as tuas discípulas, a tua igreja, precisa tomar para te seguir de verdade e embelezar ainda mais o teu jardim em 2023? E a segunda resposta, a segunda atitude é renunciar a nós mesmos e fazer o que Ele fez. Seguir os seus passos. Aquela multidão acompanhando o Senhor recebeu do próprio Senhor as medidas para se tornar um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula. A primeira é amá-lo mais do que a sua família, mais do que a si mesmo. Amá-lo de maneira total, livre e gratuita. E no versículo 27,
Jesus diz que aquele que não carrega a sua cruz e não o segue, não pode ser o seu discípulo. A cruz é a renúncia. Jesus renunciou a tudo por nós. Como nós louvamos, nós nunca saberemos o preço que foi pago naquela cruz. Filipenses 2 diz que ele, sendo Deus, se esvaziou. E nós, sendo humanos, não conseguimos renunciar a nós mesmos? Ele se fez servo até a morte, e morte de cruz. Carregar a sua cruz é dizer não para aquilo que eu quero, não para os meus desejos, não para a minha carne, e sim para o Espírito Santo de Deus. Não para os meus títulos, não para as minhas convicções, para então seguir os passos de Jesus. Pois é só assim, não tem de outra forma. É quando eu digo não para mim, que o próprio Senhor nos ajuda a fazer o que Ele faria no nosso lugar. Talvez aquela multidão viu em Jesus a oportunidade de uma vida mais fácil, né? Sem problemas, sem dificuldades. Eram tantos milagres que o Senhor estava fazendo e por isso acompanhavam a Ele. Mas como diz o ditado, rapadura é doce, mas não é mole, não. Discípulos do Senhor Jesus, girassóis lindos, em 2023, não esperem por facilidades. Mas creiam que em todo o tempo, a luz do mundo estará lá. Ele vai estar lá para te ajudar a vencer. Ele vai te ajudar lá para enfrentar o que você tiver que enfrentar. Espere por oportunidades de dizer não para si mesmo. Não é fácil, mas é necessário. E faça o que o Senhor Jesus faria. Espere por oportunidades de seguir os passos de Jesus. Espere por oportunidades de fazer não o que a nossa carne quer, mas aquilo que o Espírito já está pronto para fazer em nós e através de nós. Se tiver que dar a outra face, daremos a outra face. Se tiver que nos calar e esperar em Deus, esperaremos, porque Ele é justo e Ele é fiel. Seremos servos e servas de todos, perdoando, como foi orado aqui, amando, orando, ainda mais, né, grupo de intercessão, temos que orar. Orar por aqueles que sofrem, aqueles que necessitam, acolher os necessitados, trazendo sempre a justiça de Deus, onde reina a vontade e a injustiça humana. Mesmo que isso contrarie a maioria, porque vai. Nós teremos que andar na contramão de tudo. Mas, girassóis lindos do Senhor, temos uma obra linda para participar. Temos uma obra linda para fazer neste mundo. E o Senhor nos dá essa oportunidade. Amém? O girassol tem o seu relógio interno. Então, assim, quando o sol nasce, ele já está olhando na direção do sol. E ele acompanha a luz solar até o final do dia. Da mesma forma, nós que queremos seguir o Senhor Jesus, precisamos olhar na direção dele, 24 horas por dia, seguindo a Ele e só a Ele. Amém? Como foi dito, a nossa irmã leu aqui nessa manhã, quem segue a luz do mundo tem a luz da vida. E quem não segue, anda em trevas. A escolha é nossa. Que nós possamos escolher, decidir por andar na direção da luz do mundo, por andar seguindo o Senhor Jesus. Agindo assim, a igreja do Senhor vai embelezar o mundo de uma tal forma que teremos um jardim maravilhoso, cuidado, regado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, terceira e última resposta para a nossa reflexão de hoje, Senhor, quais são as atitudes que os teus discípulos, as tuas discípulas, nós que somos a tua igreja, precisamos tomar para te seguir de verdade e embelezar o teu jardim, o mundo,
em 2023, a terceira atitude é cheias de gratidão. Colocamos tudo que nos foi confiado a serviço do reino de Deus. É para implantar o reino de Deus. Depois de esclarecer para aquela multidão que para ser discípulo, uma discípula do Senhor, é preciso priorizar Ele, é preciso amar Ele mais do que qualquer outra pessoa e até a sua própria vida, que é necessário também renunciar a si mesmo e então segui-lo, fazer aquilo que Ele ensina. Através de parábolas, o Senhor estabelece que segui-lo é um compromisso responsável e consciente. Não é por empolgação, não é por impulso, não é por emoção. E no versículo 33, Jesus diz que quem não renuncia a tudo que possui não pode ser o seu discípulo, não pode ser a sua discípula. Renunciar a tudo que possui não significa que eu não posso ter nada, mas aquilo que tenho, reconheço, como foi dito aqui na oportunidade de oferta pela nossa irmã Débora, reconheço, não é meu, não é fruto da minha capacidade, não é fruto da minha inteligência, mas sobre as nossas vidas tem um Deus. Tem um Deus que cuida, tem um Deus que ama. Tudo que temos é fruto do amor e do cuidado de Deus. E por gratidão a Ele, tudo que Ele tem nos confiado precisa ser colocado a serviço da vida. Os bens que Deus nos confiou precisa e vai gerar vida, porque iremos partilhar. Vamos produzir igualdade, e isso é a vontade de Deus. Discípulas e discípulas do Senhor são aqueles que renunciam o eu e o meu, e escolhem ser dele e para ele. Renunciam o eu e o meu e escolhem ser dele e para ele. Porque dizer que eu sou cristã, que sou cristão, é dizer que eu faço o que Jesus fez. E o que Jesus fez? Deu. Ele deu a sua vida. Ele partilhou tudo o que ele tinha com a humanidade. É dever nosso fazer o que ele fez. Partilhar. E partilhar é algo revolucionário nos dias de hoje. Onde impera o individualismo. Onde as pessoas só pensam no eu, no benefício próprio. Acaba que eu não tenho as coisas, mas são as coisas que me têm. Porque eu empenho a minha vida toda para as coisas. Eu me apego e não partilho. E aí não tem como seguir a luz do mundo. Não tem como ser um discípulo, uma discípula do Senhor. Então, girassóis lindos do Senhor, possamos praticar o desapego das coisas em 2023. Não é o meu dinheiro, não é o meu carro, a minha casa, a minha roupa, a minha comida. Não. Tudo é provisão de Deus para as nossas vidas. Foi Ele que nos confiou. E quando a gente reconhece que Ele nos confiou, esse cuidado extraordinário que alcança as nossas vidas, nós entendemos que precisa alcançar a vida daqueles que necessitam. Amém? Jesus finaliza esse ensinamento falando do sal, que o sal é bom, mas se ele perde o sabor, não serve para nada. É jogado fora, não tem nem como restaurá-lo. E em sua última frase, a luz do mundo diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais um ano se inicia. Somos chamados a fazer a diferença nesse mundo. Não fazer o que todo mundo faz e porque todo mundo faz,
mas fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Fazer aquilo que Ele fala através da sua palavra. O mundo não está bem. As pessoas à nossa volta não estão bem. Em Mateus 5,14, o Senhor Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ainda em Efésios 5,8, a palavra de Deus diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Um lindo girassol resiste a climas secos. É nutrido pela luz solar e dele se aproveita tudo. Da sua flor, as abelhas produzem o mel. Das suas sementes se produz um óleo excelente, cheio de pureza. Do seu caule, as fibras são usadas para fabricar o papel. E até as raízes do girassol renovam os nutrientes do solo. O lindo jardim do Senhor Jesus é nutrido pela luz dele. O lindo jardim do Senhor Jesus resiste aos dias difíceis e secos. Das suas flores, dos seus girassóis, dons, serviços, testemunhos, habilidades, recursos são usados pelo dono do jardim para embelezar e transformar o mundo que vivem. Geram vida, geram justiça, geram amor, paz, alegria e esperança. Então, nessa oportunidade, nós aprendemos que algumas atitudes são necessárias para que a gente siga verdadeiramente a luz do mundo, aonde nós teremos a luz da vida. E nós nos perguntamos: Senhor, quais são as atitudes que nós, que somos os teus discípulos, as tuas discípulas, os teus girassóis, a tua igreja, precisamos tomar para seguir verdadeiramente a luz do mundo e embelezar ainda mais o teu jardim 2023? E a primeira atitude que nós aprendemos com a palavra foi amá-lo de maneira livre, total e gratuita. Fazer daquele que é a luz do mundo a nossa prioridade. O mais importante, o principal, o centro de tudo. Por isso, nada vai nos impedir de buscá-lo. Nada vai nos impedir de adorá-lo. E nós ouvimos o que ele ensina e vivemos o que ele espera de nós. Amém? Mas a segunda atitude que essa palavra nos ensinou é renunciar a nós e fazer o que ele fez. Seguir os passos de Jesus. Carregar a nossa cruz. Dizer não para aquilo que eu quero. Renunciar o meu eu para fazer aquilo que ele nos ensina. Para fazer aquilo que ele nos pede para fazer. E só isso. Amém? E a terceira atitude, para embelezar ainda mais o jardim dele, nesse ano de 2023, é, com toda a gratidão no nosso coração, colocar tudo aquilo que ele tem confiado a nós, a serviço do reino dele. Para implantar a vontade dele nessa terra. A gratidão ao Senhor nos faz ver que nada é meu, mas tudo é dele. E por isso nós partilhamos. Um girassol morre quando ele é atingido pelo mofo branco. E só mofa por um motivo: porque não tem luz, porque não tem sol. Sem a luz do mundo, não teremos a luz da vida. Vamos morrer. Possamos então olhar sempre na direção daquele que é a luz do mundo. Olhar para o Senhor Jesus, seguir o Senhor Jesus, e que nada nos impeça de fazer isso nesse ano de 2023. E eu desejo a todos, meus irmãos, minhas irmãs, meu pastor, minha pastora,
um feliz 2023. E mais do que feliz, um iluminado 2023, na presença daquele que é a luz do mundo. Amém? Essa palavra que o Senhor ministrou e que essa palavra possa ter falado com as nossas vidas. E as nossas palmas são para Ele nessa oportunidade. Amém? Glória a Deus.